Notícias, que é o nosso endereço no YouTube. Obrigado a todos que acompanham esse nosso bate-papo. E aqui está do meu lado, hoje, para ser a nossa entrevistada, a Eunice Francisca dos Santos. Ela é a coordenadora do Seara de Luz. E o Seara de Luz, vocês sabem, o Seara de Luz é o maior lar de idosos de Iporá. É aquele que abriga mais idosos, é uma entidade respeitada, organizada, presta um grande serviço e presta serviço de boa qualidade de longa data em Iporá. Ela vai ser a nossa entrevistada, convidei, aceitou vir. Eunice, fiquei satisfeito de você aceitar vir. Meu boa noite a você e minhas boas-vindas. Boa noite, Valdeci, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. E o prazer é meu. Eu acho que é muito importante estar falando do Seara de Luz e, assim, também, né, das dificuldades, né, que as ILPIs enfrentam. Não só o Seara de Luz, mas quando se fala em idoso, eu acho que é um tema muito relevante que a gente deveria falar muito mais. Muito bem. Nós vamos falar muito aqui de Seara de Luz, muita coisa para ser dita. A Eunice vai prestar muitos esclarecimentos sobre aquela casa tão respeitada, onde abriga ali mais de 50 idosos, o Seara de Luz. Eunice, antes de te entrevistar, eu preciso aqui prestar um esclarecimento ao nosso público, porque na nossa última entrevista, foi quinta-feira da semana passada, ao terminar aquela entrevista, eu anunciei para vocês que quem estaria aqui hoje seria o secretário de obras do município, o engenheiro Edjaimes Magalhães. E até ontem ele estava de vir aqui. Ontem, meio-dia, ele mudou de ideia, mandou avisar que não poderia vir. E então eu preciso prestar esse esclarecimento de que eu anunciei que ele viria, de fato estava marcado, mas ele anunciou que não queria mais vir, que não poderia vir, e alegou que a cidade está cheia de buraco e ele está com muitos problemas e que ele quer vir aqui sim, mas quando começar a tapar os buracos. Esse é o argumento aí do nosso secretário de obras. Eu preciso justificar isso perante o nosso público, pois eu anunciei, e naquela ocasião eu anunciei com o consentimento dele, mas ontem era meio-dia, e ele desmarcou conosco, fica aí a justificativa, e imediatamente chamei a Eunice, que eu já queria convidá-la, antecipei, ela está aqui. Eunice, eu justifiquei para o nosso público e passo agora a falar contigo sobre esse lar que eu tanto gosto, que é o Seara de Luz. A gente compartilha muitos momentos juntos. Verdade. Dezembro eu estava lá no Natal dos idosos, muito bacana, almocei com vocês, com os idosos, muito bom. Eunice, quando se refere àquele endereço ali, que é ali no setor Aeroporto Sul, lá no alto, na rua Bartolomeu Bueno, tem ali duas denominações que ocorrem, né? Tem gente que fala Seara de Luz, mas tem também aquela expressão que fala assim, Colônia Renascer. Eu quero ouvir de você explicação sobre isso, o que é uma coisa e o que é outra. O Seara de Luz, ele é um projeto. Então, na verdade, nós temos o Seara de Luz, que é o nosso projeto, e dentro do Seara de Luz a gente tem umas ramificações. Seara de Luz é uma coisa maior. Isso, uma coisa maior. E dentro dele nós temos outras atividades. Então, nós somos, né, uma instituição espírita, e o espiritismo ele é conhecido com o trabalho que ele desenvolve, que é um trabalho de caridade. Então, nós temos o Centro Espírita Seara de Luz, que a gente também falou, o projeto Seara de Luz. Dentro dele nós temos a Colônia Renascer, que é o lar que cuida, né, dos idosos, que é uma ILPI. E aí nós temos também outras atividades que nós fazemos também, são os nossos trabalhos voluntários que a gente desenvolve também na cidade, né, e não só a Colônia Renascer, nós temos outras atividades também. Eu ia te perguntar aqui, você já começou a responder, porque a gente percebe que ali tem também uma orientação religiosa, né? O trabalho de abrigar os idosos surge dentro de uma orientação religiosa, de uma inspiração religiosa. E você já começou a falar ali que é uma entidade espírita. Isso, nós somos espíritos. Explique para nós aí. Então, surgiu dentro dessa inspiração religiosa do espiritismo. O espiritismo, ele tem, se você, qualquer lugar que você for, que tiver uma casa espírita, você vai chegar lá, ela desenvolve algum trabalho. Uma creche, um lar, acolhe pessoas, né, que necessita de algum tipo de ajuda, né? Uberlândia mesmo, eu fui em uma casa durante a pintura e conheci um trabalho que eles desenvolvem com moradores de rua. São Paulo, eu já fui em inúmeras casas também que tem um trabalho muito bonito com moradores de rua.
Então, a casa espírita ela é conhecida, o espiritismo ele é conhecido pelo trabalho social que ele desenvolve. De caridade, exatamente. Isso. Nós estamos entrevistando a Eunice Francisca dos Santos, a coordenadora do Seara de Luz. Essa nossa transmissão conta com o apoio de Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Temos combustíveis da Rede Parceirão em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e temos Posto Rede Parceirão também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Essa transmissão conta com o apoio de BioEnge Soluções Ambientais, empresa de Iporá atuando na região. Inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio é com BioEnge Soluções Ambientais. E esses assuntos, os de meio ambiente, aqui na região, são com a Maiara e o Wendel. RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está em Iporá, ali no bairro Mato Grosso, bem no começo da Rua Bahia, no número 10, Celso Joias. Comércio de joias e concertos, mais que joias, também óculos, relógios e anéis de formatura. Celso Joias tem fabricação própria e está na Rua Esmerindo Pereira, ali no centro de Iporá. Eunice, o Asilo Seara de Luz ele já tem uma longa história de serviços prestados em Iporá. Nos fale lá da fundação, faça aí um histórico sobre o Seara de Luz, quantos anos de atividade? O Seara... Parece que já tem... Mais perto? O Seara de Luz, a gente tem a impressão, parece que tem tanto tempo, mas, na verdade, é uma criança ainda, né? Porque o Seara tem 24 anos. Então, nós começamos, né, com o Centro Espírita, com o trabalho, né, religioso, e aí nasceu a Colônia Renascer, né, que foi o nosso primeiro trabalho assim, que nós desenvolvemos, e começamos bem pequenininho. Começamos principalmente por causa do Renan, não sei se você lembra dele, que ele era o morador ali da... O avô dele tinha aquela... tinha uma loja ali perto da Pará, era aquela criança que ficava brincando de velocípede, e aí os avós iriam levar ele para Trindade, ele iria ficar longe, né? Então, nós começamos... Abrigou ele? Nós começamos a instituição... cuidando do Renan. Abrigou o Renan ele. Foi o nosso primeiro morador. E assim, por causa do Renan, vieram os outros. Mais um, mais tantos. E muitos agora. E aí são 24 anos, então, de atividade no mesmo endereço? No mesmo endereço. Muito bem. É uma história já de 24 anos, portanto, do Seara de Luz em Iporá. Ela explicou bem aí. E de lá para cá, muitas atividades. Vamos aqui tentar entender mais o que foi o Seara de Luz ao longo desse tempo. No momento, Eunice, quantos estão acolhidos lá no Seara de Luz? Eu estou falando aqui mais de 50, eu sei que são bem mais, né? Hoje nós estamos com 63 pessoas. 63 pessoas. Eunice, não é só idoso, tem também o deficiente mental, né? Nós temos idosos, deficientes físicos e mentais. E a gente percebe uma necessidade muito grande quando se fala, né, na pessoa que tem o problema mental, porque é muito difícil trabalhar com essas pessoas, cuidar dessas pessoas, e há uma necessidade muito maior, porque o idoso ainda tem algumas casas, né? Uma variedade, se a gente for olhar de casas, mas quando se fala na pessoa que tem problema mental, é muito difícil. Aí, então, nós resolvemos trabalhar também, cuidar dessas pessoas. Então, nós temos pessoas hoje com menos de 60 anos, mas a partir, eu acho que nós já temos uns 5, 6 meses, né, que nós não podemos mais pegar pessoas com menos de 60 anos, já que somos uma ILPI, então, nós temos que ficar com pessoas a partir de 60 anos. O que é uma ILPI? É uma instituição de longa permanência. Antes, denominava asilo. Todo mundo falava asilo. Então, mudou, hoje não se fala mais asilo. Mudou a denominação? Mudou. Só a denominação. Eu falo que é muito fácil, né, você mudar o nome, sendo que, na verdade, eu costumo dizer isso nas palestras por onde eu passo, quando eu vou com a pintura mediúnica, que mudar o nome é muito fácil, né? Mudar uma denominação. Na verdade, a gente continua sendo asilo, porque, na verdade, nós ainda somos abandonados, né? As ILPIs, elas vivem de caridade, ou diria de esmolas, né? Então, é difícil você ter algo bom se você vive com as sobras que a sociedade oferta.
Com relação aí a 60 anos, você falou, você tem que acolher o menos de 60 anos ou mais? Não, a partir de 60 anos. Não menos? Não menos. Eu tenho alguns, eu tenho 14, eu posso ficar com esses 14, mas não posso pegar mais. Ah, sim. O 14 é porque já era uma situação anterior. Anterior. Tá. E além do idoso, também o deficiente físico e o deficiente mental. Nesse caso, independente de idade. De idade. Então, eu tenho alguns casos, né, de deficiente físico, que com menos de 60 anos, e o deficiente mental também com menos de 60 anos. A Eunice Francisca dos Santos, a coordenadora do Seara de Luz, está sendo aqui a nossa entrevistada aqui hoje no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Estamos no YouTube, estamos no Oeste Goiano Notícias, canal nosso lá no YouTube. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, um abraço a cada um de Iporá e da região, um abraço para o pessoal lá do bar e distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Eunice, tem gente nos ouvindo aí que eu tenho certeza quer saber prioritariamente o seguinte: a gente está pensando em alguém que está mal assistido pela família, a família não tem condições de zelar, e a pessoa tem lá mentalizada uma pergunta para te fazer. É aquela assim, ó: quais são as condições para que o Seara de Luz acolha um idoso ou um deficiente físico ou um deficiente mental? Muitas pessoas, às vezes, né, conversando comigo, e aí pensa assim, já que o Seara é uma instituição filantrópica, né, é para ajudar as pessoas, então que a gente não deveria pegar ninguém que tivesse um poder aquisitivo maior. Só que eu não vejo dessa forma, porque tem muitas pessoas, às vezes, que têm o poder aquisitivo, né, que têm o dinheiro, mas que o idoso ou o deficiente físico ou mental, ele é abandonado. Ele, de uma certa forma, ele tem uma carência muito grande, às vezes muito maior do que aquele que tem a carência financeira. Então, eu não vejo dessa forma. Então, no primeiro momento, a pessoa que necessita de uma vaga vai entrar em contato lá no escritório. Hoje é o Matheus que vai estar lá. O Matheus vai estar conversando com essas pessoas e ele vai preencher lá um questionário, e que tem várias perguntas. E depois o Matheus ele me passa e eu faço uma avaliação. E se eu achar necessário, eu converso, às vezes, com o familiar, mas, na maioria das vezes, com todas as perguntas que tem ali, sou eu, de uma certa forma, sou eu quem toma a decisão. Se vai acolher ou não. E a questão da aposentadoria, Eunice, tem essa condição? Tem essa condição. Nós temos pessoas, às vezes, que não têm. A aposentadoria. E que a gente acolhe. Tem decisões que foram tomadas, mesmo que a pessoa não é aposentada. Porque, às vezes, tem uma necessidade muito grande. Então, não dá para você falar, não, aqui a gente só vai acolher pessoas que têm, às vezes não tem aposentadoria, mas a maioria não é aposentada, a maioria recebe o benefício, recebe o LOAS. Então, aí não tem o 13º, porque quando é aposentado ele tem o 13º, e isso ajuda muito a instituição, porque nós temos que pagar o 13º aos funcionários. É porque aí quando você acolhe alguém que é aposentado, você assume naturalmente também a aposentadoria da pessoa para manter a despesa dele, parte da despesa, porque não vai dar às vezes, né? Não, geralmente o idoso, quando se fala, é até importante essa questão, quando se fala em qualquer dificuldade, eu já ouvi isso muito, principalmente aqui de Iporá. Quando eu viajo muito por causa das pinturas, que eu estou em São Paulo, isso é muito natural. As pessoas compreenderem que o benefício não dá conta de manter uma instituição. Geralmente, o familiar, ele passa o idoso, ele coloca o idoso em uma instituição quando o salário dele não dá para manter ele, porque quando sobra, que a família utiliza isso, ela fica com o idoso. Quando o idoso ele usa todo o dinheiro dele e precisa, né, porque ele usa fraldas, porque ele precisa de um cuidador, porque a medicação já ultrapassa, aí nessa hora ele passa o idoso para a instituição. Isso é uma verdade. Então, quando o idoso ele chega lá, então, não só o Seara de Luz, como todas as outras instituições
fica com o benefício, Administra o benefício ou a aposentadoria. que geralmente é o LOAS, porque aposentado é muito pouco. Muito pouco. Você disse aí que não vê a questão de ser pobre para ir para lá, né? Acontece de pessoas que têm melhores condições financeiras acolher também. É que lá, tem uma necessidade. Lá tem casos assim. Muitos casos. Que não é o problema de não ter dinheiro. Tem dinheiro, mas aí vamos falar do perfil de quem vai para lá, Eunice. Tem desajuste familiar, certamente. Muitos. Tem conflito familiar. Muitos. Que chegou lá em função disso. Explique para nós. E muitos que são abandonados. Nós temos pessoas lá que o familiar chega lá e dá o endereço errado, ele some. Não mais aparece. Não ele visita. some. Ele some. Ele some, você Quer não ficar consegue livre ficar livre. Idoso. É como se o idoso ele fosse um problema. Isso é uma realidade que a gente tem que falar sobre isso. Porque o idoso é como se ele fosse um problema. Eu esqueço que eu também vou envelhecer. Eu falo que é muito cômodo, eu coloco o meu pai ou os meus avós lá na instituição. E abandono. Eu não sou contra colocar na instituição, porque às vezes você trabalha, você não tem tempo. Então, a instituição ela não pode fazer o papel da família. Ela auxilia, ela ajuda. Só que o familiar ele quer o quê? Que a instituição faça o papel dele, o papel de filho, o papel de neto. Isso a instituição nunca vai dar conta. Duras verdades, hein? Que a Eunice está dizendo aqui. Ela, a Eunice Francisco dos Santos, coordenadora do Seara de Luz, lição de vida aqui para nós, hein, Eunice? Essas duras verdades aí entre famílias, conflitos familiares, abandono de idosos, coisas realmente tristes, mas que estão presentes na nossa comunidade. É aí uma lição de vida aí que a Eunice está deixando aqui, sobre ela que tem aí, você está lá desde o início, são 24 anos nessa lida, já viu acontecer muita coisa, né? De abandono, ela disse aqui, de a pessoa entregar o idoso lá, dizer que está no endereço tal, mas o endereço é falso, some, nunca mais aparece. Nós tivemos um caso agora, né, que o familiar sumiu, e aí a gente manda para o Ministério Público, ele ficou doente, ele faleceu, e a gente não conseguiu avisar. E aí, documentação, essa coisa toda? Ou você estava de posse da documentação? Isso, aí a gente cuida, mas aí a gente avisa o Ministério Público. Tem que ter um relacionamento com o Ministério Público para poder você colocar a parte de uma forma da gente também se resguardar, preservar a instituição. De que não está fazendo nada errado. No futuro, né? Pode dar um problema, você comunicou o Ministério Público, você está livre de te imputar uma responsabilidade de alguma coisa nesse sentido. Portanto, aí, informações importantes. Nós estamos aqui hoje falando de Seara de Luz, que é um grande projeto, e Colônia Renascer, que é o ato de ali abrigar. Ela disse bem aqui hoje, são 63 acolhidos. Estão lá hoje. Tem idosos, deficientes físicos e deficientes mentais. O Seara de Luz, Eunice, inaugurou recentemente um novo pavilhão. Eu estava lá na inauguração, um dia alegre, aquele dia bonito. Isso. Né, tem mais ou menos um ano, né? Tem um ano e pouco. Teve a inauguração. Fez um ano agora em dezembro. Fez um ano em dezembro, foi no outro Natal. Nos fale do novo pavilhão, Eunice, e como está atualmente a estrutura física do local. Quantos quartos tem agora? As áreas de jardinagem, auditório, cozinha. Eu quero que você fale um pouquinho da estrutura física. Eu conheço e sei bem. Lá é muito bonito, tem jardins, belos espaços para os idosos passar o tempo. Lá é muito agradável. Mas fale você próprio aí de como é que está hoje a estrutura física do Seara depois do novo pavilhão. Muitas pessoas, quando chegam no Seara de Luz, acham o Seara muito bonito, acham diferente. Quando eu viajo, que eu levo as fotos também para divulgar o Seara, eu que estou lá o tempo todo, né, e vou projetando, né, são os meus sonhos, né, que eu vou realizando ali dentro do Seara. Então, eu acho que a gente está muito longe de ser realmente uma ILPI. A gente ainda está, eu acho que nós estamos saindo, né, do asilo, mas a gente ainda continua sendo asilo. Nós temos lá o pavilhão. Eu lembro que quando eu comecei, quando eu falei, né, que nós somos um grupo, quando eu falei que eu ia construir, que tinha aquele terreno enorme lá, parecia algo impossível. Eu lembro que eu tinha 15 mil reais na conta do Seara. E aí nós
a gente tinha o salão de palestra, que era muito grande, que eu reformei e fiz o refeitório do Seara. Aí eu tive que construir, né, outro salão de palestra e aí começar os quartos. Às vezes as pessoas chegam lá e o Matheus, quando eu estou muito triste ou que eu estou assim, preocupada, ele, olha isso aqui, para ver se dá um estímulo, né, porque às vezes também cansa. E às vezes perguntam, ele sabe quantos milhões tem aqui? Eu falo, não, mas eu sei que ali tem um bom dinheiro. Se me perguntar de onde veio também, eu não consigo. É quase um quarteirão, né? De construção que nós temos ali. Ficou realmente muito boa a construção, muito boa mesmo. E agora nós começamos, né, pegamos o pavilhão de frente, estamos reformando ele todinho, reformamos já a lavanderia, que ficou muito boa. Agora eu estou fazendo uma rouparia, que isso é um sonho meu antigo, com os armários. Aí, se você pensa, fazer os armários lá é R$ 22.000. Pensando no valor desse para a instituição, é muito dinheiro. Mas quando chega no Seara, que você vê o diferencial, é o quê? Eu não posso pensar que eu moro bem, que eu durmo bem numa cama boa, com cobertor bom, e que eu tenho que pensar diferente para aquelas pessoas. Eu não posso pensar assim. Porque se for para eu construir só mais um asilo, melhor não fazer. Então, acho que você... Aí tem aquela, né, a máxima lá de Jesus, fazer para o outro aquilo que você quer para você. Um dia, a Eleonora, né, que é a mentora da casa, ela disse assim, você sabe que tipo de asilo você constrói? Aquele que você vai morar. Então, quer dizer, eu imaginando que eu vou morar lá, como é que eu imagino, né, que eu quero morar? Como é que eu quero um quarto, um atendimento? Como é que eu imagino o banho? Então, quando eu me coloco parte do problema, muda tudo. Então, muda, né, a construção, muda todo ali. Acho que é isso que vai acontecendo. E hoje são quantos quartos? Hoje, na parte nova, nós acolhemos 53 pessoas. Temos quantos quartos, Matheus? 14 quartos naquela parte nova. Mas no todo? No todo, aí, Matheus, ajuda. 22 quartos. 22 quartos, em cada quarto tem mais de uma pessoa, às vezes? Mas, né? geralmente, a vigilância sanitária, né, nós podemos ter 4 pessoas por quarto. Então, agora nós começamos uma reforma e vai ser como do pavilhão lá, dos 2 pavilhões que você conhece. Então, vai ser 4 quartos, né, banheiro. O que nós fizemos? Um banheiro no meio entre os quartos, porque a realidade das instituições é muito difícil. Então, a gente tenta colocar em um quarto pessoas que andam, porque ela vai utilizar ali o banheiro, e no outro quarto deficientes físicos, porque aí não utiliza o banheiro, aí só com o cuidador. Porque aí existe também as dificuldades de entrosamento entre os idosos. Então, a gente precisa colocar pessoas que pensam da mesma forma, para se tornar amigos. Para conviver bem. Para né? conviver bem, porque existe muitas discussões, as dificuldades de probleminhas? relacionamento, muitos probleminhas. E aí tem que interferir também nesse sentido. Tem que pensar em tudo. E aí, de repente, distanciar os que estão em conflito e tentar criar ambientes nos quartos de forma que a convivência fique boa. Que fique melhor. E precisa disso, né? Muito bem. A Eunice explicando tudo aqui hoje sobre o Seara de Luz, o nosso maior lar de acolhimento de idosos, deficientes físicos e deficientes mentais em Iporá. O maior é o Seara de Luz, referência aqui em Iporá e na região. Estamos a entrevistando e numa transmissão que conta com o apoio de Celso Joias, comércio de joias e concertos, mais que joias. Celso Joias, também óculos, relógios e anéis de formatura. Celso Joias tem fabricação própria, está em Iporá, no centro da cidade, na rua Esmerindo Pereira. Essa transmissão conta com o apoio de RK Music, uma loja alegre em Iporá. RK Music é sua loja de instrumentos musicais e acessórios, está em Iporá, no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. Bioenge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Wendel, apoia a nossa transmissão. Bioenge, empresa de Iporá, atuando na região. Inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio é com a Bioenge Soluções Ambientais. Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Temos combustíveis da Rede Parceirão em Israelândia, ali nas margens da GO 060. E Posto Rede Parceirão está presente também em Iporá. Sim, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. O Hélio Júnior, nosso cinegrafista aqui, ele edita as imagens
E eu quero pedir a ele agora para mostrar um pouquinho do Seara de Luz. A Eunice explicou agora sobre a estrutura da casa. Grande, ampla, é quase um quarteirão. Agora vamos mostrar aqui algumas imagens do que é o Seara de Luz. Eu conheço bem, sei, é bonito, tem muitos jardins, tem muitas flores, muito espaço, auditórios, muita acomodação. Eles vamos olhar aqui, você vai comentando para nós aqui o que nós estamos vendo. Aqui o auditório, né? Isso aí foi, Em um momento de evento. Com os familiares. Reunião com familiares. Você imagina, eu tenho 63 pessoas. Olha o número de pessoas. E aí, às vezes, eu tenho 3, 4 pessoas da mesma família. Aproxime do microfone. Então, você imagina que eu quase não tive familiares. Isso foi no Natal. Eu faço uma reunião. Prova que os familiares não estão acompanhando bem. Isso. Vamos mostrar outras imagens aí, Hélio Júnior? Vamos ver mais sobre Seara de Luz, a casa que aí nós temos. Isso aí é a pintura mediúnica. Pintura mediúnica. Vamos falar então, disso daqui a pouco. Vamos seguindo aí com outras imagens sobre Seara de Luz. Aqui, reunião também com familiares, sim. Mais imagens. Da pintura mediúnica, depois eu faço o atendimento com as pessoas. Pintura mediúnica, sim, mais imagens. Aqui uma obra de arte. Uma obra de arte, né? Uma pintura mediúnica. Sim, vamos lá. Isso aí foi meu aniversário, reunião com os funcionários. Vocês fazem reunião com os funcionários. Tem quantos funcionários lá, Eunice? Nós estamos com quase 100, uns 28, né, Matheus? Veja bem. Isso aí Você está aqui com alguém, com uma acolhida. Isso, a Valdomira. Sim. Outro momento aqui, pessoas acolhidas. Também. Vamos lá. Esse aqui também. Veja, mostrando ali no jardim. Vamos mostrar mais imagens. Aí, ó, o espaço bacana, bonito, acolhedor. O refeitório ao lado de um jardim. Então, aí o corredor, parte nova, já com jardinagem crescendo também. Aqui mais corredor, o pavilhão novo, se não me engano. Está aí, uma área verde também. Muito bem. As acomodações com muito zelo, né, Eunice? Muito cuidado. A gente vai tentando. Muito cuidado. Aí está a fachada da entidade. A área de jardins, florida. Veja bem aí que beleza de ambiente. Muito bom. Novamente aqui a reunião, era isso aí. Algumas imagens para mostrar, para ter uma ideia do que é o Seara de Luz, a casa que a Eunice Francisca dos Santos coordena em Iporá, atende aí pessoas idosas, deficientes físicas e mentais de Iporá e até da região, né? Isso. Lá tem gente de outros estados, até de outros estados. Existe uma procura muito grande de outros estados. Hoje mesmo a gente estava lá com o pessoal de Sorriso. Mato Grosso. O Seara, ele é muito conhecido. Então, nós temos pessoas de outros estados e um vai comentando para o outro. Então, a gente tem uma procura muito grande. De gente que chega de longe para ficar aqui, cumprir essa parte aí, a terceira idade em Iporá, dentro do Seara de Luz. Agora vamos falar um pouquinho nisso sobre o dia a dia lá dentro. O dia a dia do Seara de Luz no que diz respeito aos idosos, amanhã, à tarde, à noite. Vamos falar um pouco como é o dia a dia dos idosos lá dentro do asilo. Aos que ali estão, eu disse que tem mais saúde, certamente vocês oferecem ali algumas atividades, né? Como são os horários, as refeições, as demais ações, a rotina do dia a dia lá dentro. Então, nós temos lá o café da manhã, e aí já começam os banhos. Nós temos os cuidadores, os que auxiliam os cuidadores, aí vai para os banhos. Quem tem necessidade de acompanhar no banho... Todos. Tá lá, todos são acompanhados. Todos. Porque, na verdade, aí vem aquela questão do cuidado lá, essa necessidade, a questão do cheiro, né, de você cuidar. Porque o idoso ele não dá conta mais. Então, ele vai tomar banho, mas ele não consegue tomar o banho direitinho. Não seria um bom banho, né? Não, então a gente tem aí o cuidador, né, mais o auxiliar, e temos os técnicos de enfermagem, temos os enfermeiros. Então, nós vamos para os banhos, café da manhã, e aí depois, geralmente, uma fruta, uma melancia, uma maçã ou uma laranja. Depois nós temos o almoço, temos o lanche, aí temos a janta e temos ainda o lanche à noite, para aqueles que dormem mais tarde. Tem atividades religiosas?
Temos toda terça-feira, aí a Renata, a doutora Renata, ela faz o evangelho com eles. Então, toda terça-feira. À noite. Não, às 14 horas. E para eles isso é uma festa, fica esperando ela, e ela vai, ela oferece um lanche para eles, um lanche diferente, e faz o evangelho com eles. E outras igrejas, Eunice, entidades de Porá, aparecem para poder interagir com os idosos? Como é que é isso? Não. Não? Não. Esses dias eu estava conversando com alguém, acho que foi com um pastor, que ele fazia parte do Conselho do Idoso, e eu tinha até conversado com ele, que eu gostaria muito que ele fosse, porque lá nós temos pessoas de outras denominações, quer dizer, espírita, lá a gente não tem idoso, nenhum espírita. Geralmente, né, evangélico, Quer dizer, a católico. casa é de orientação espírita, mas não tem o acolhido espírita. Nós não temos. Isso mostra que está aberto realmente para todos. Porque lá não tem a questão religiosa. Não é motivo, não é critério para acolher. Não existe. Nós não fazemos essa. Uma coisa a doutrina espírita, ela é muito aberta a isso, né? A entender as outras religiões. Então, nós acolhemos todos lá e a gente não tem nenhuma atividade assim espírita com eles, porque existe uma preocupação, às vezes, muito grande, né? Falar, mas lá é espírita. A gente percebe isso, às vezes, para conseguir funcionário, porque a gente é espírita, existe um pouco de dificuldade. Até nisso, né? Muito bem, Eunice, eu programei aqui uma pergunta e, em parte, você já respondeu ela. Eu programei aqui para te perguntar como é que é a interação dos parentes dos acolhidos com eles lá. Você já falou alguma coisa aqui, que às vezes eles ficam esquecidos mesmo, relegados e que não mais contactam com os parentes. Eu quero saber de você sobre isso, fale mais sobre isso, como é, no geral, a interação também entre a comunidade e o Seara de Luz no que diz respeito não só a doações, como também visitas e a convivência com os acolhidos. Então, nós temos um grupo lá de WhatsApp. De vez em quando eu dou umas broncas nos familiares, porque muitas vezes, né, você tem que cobrar, quase que obrigar, porque eu mando também para o Ministério Público, nós temos lá a questão das visitas, né? Se você vai lá visitar o seu parente, é registrado. Então, eu mando também para o Ministério Público você registra as visitas. Então, a gente sabe quem visitou esse mês, quem não recebeu visita. Se você não pode, se você mora longe, você pode fazer uma ligação, videochamada, né, conversar. Então, existe uma cobrança muito grande, eu cobro muito isso. Não é desculpa, né? Você falou aí da videochamada, é uma forma de interagir. De interagir, e é muito importante para eles. Pode estar lá no Sorriso, no Mato Grosso, você pode. Porque eu acho que acho que não tem nada mais difícil para o idoso, porque, na verdade, quando você leva ele para o lar, ele já sente o quê? Abandonado. Mas eu também tenho família que participa muito. Eu tenho pessoas lá que vai todos os dias. Lá, eu tenho uma que vai todos os dias visitar a irmã. A irmã. A irmã, e ela vai e leva o lanche todos os dias. Leva lanche. Tá, mas eu estou falando de um caso. Um caso só. E aí, a maioria são as cobranças. Está aqui o Matheus. E as cobranças. Porque se você não vier, eu vou mandar para o Ministério Público, ou você vai levar embora se você não participar. Então, é quase que obrigar o familiar a participar da vida. Você é durona, né, Eunice? Assim, você exige. A fama, né? Você é durona. Sou mas é claro que aí você está falando de uma pessoa só, dentro de um quadro de 63 acolhidos, só um que está lá no dia a dia. Só um parente. Às vezes o familiar me acha meio assim, digamos, né, brava. Eu falo, aqui o trabalho de caridade não é para o familiar. Eu não estou preocupado com o familiar, não estou preocupado com o filho, nem um pouquinho. Então, eu não aliso mesmo, não. Então, lá a questão é o idoso, a minha preocupação é eles. É claro que você exige muito, cobra dos parentes, mas eles não dão atenção e também você não vai ficar insistindo nisso. É trabalhar, né? É ir em busca dos recursos para poder atender lá esses 63, né? 63 pessoas acolhidas lá no Seara de Luz. Vamos falar agora, Eunice, da sua grande luta de verdade. Agora nós vamos falar do ponto mais importante aqui, que é como manter um asilo com 63 abrigados, 63 acolhidos. Não é fácil. Agora é o momento da sua resposta mais importante aqui,
é para falar, Eunice, sobre a busca de recursos para manter o Seara de Luz. Nos fale da receita do Seara de Luz. Como é que o Seara de Luz arrecada recursos? Essa agora é a pergunta fundamental agora. Como é que a casa é mantida? Então, muitas pessoas, né, quando vê o Seara de Luz, ou quando às vezes você pede doação, aí o pessoal fala, mas eles não são aposentados? Então, a gente escuta muito isso da comunidade. O Seara de Luz, não é só o Seara de Luz que recebe, que fica com benefício. São todas as instituições, tanto de Porá quanto de outras cidades. Então, fica com benefício do idoso. Mas, como eu disse, o idoso, quando ele chega na instituição, geralmente está comprometido o benefício dele. Muitos aqui, está o Matheus aqui, chega ali com empréstimo. São muitos e muitos com empréstimo que o familiar faz. Eu tinha um caso lá que a filha ela sabia quando vencia o empréstimo. Quando vencia o empréstimo, ela estava apaixonada pela mãe, levava a mãe, fazia um novo empréstimo. Aí a mãe, ela devolvia a mãe. Aí teve um dia que eu falei, se você levar, você vai ficar com ela. Veja só, que situação, que maldade, que maldade calculada, né? Mas é uma realidade isso. É o empréstimo consignado isso, em que faz cima com maior facilidade da aposentadoria. Faz-se, o parente usa da situação do idoso para fazer o empréstimo consignado, a obter o dinheiro, e o idoso está lá no Seara, cumpre-se o prazo, quando chega o momento que já quitou, o parente pede de novo o acolhido para passar uns dias em casa. Ele está com saudade. Não, ele quer levar, quer ficar com ele porque está com saudade, porque vai cuidar. Hoje, né, geralmente, foi o que eu falei, né, cada caso é um caso, mas geralmente a gente não acolhe mais, a não ser que o familiar se responsabiliza com a outra parte. Porque ele fez o empréstimo, ele é responsável por aquilo. Então, ele tem que cumprir o papel dele de filho. É tão interessante, Valdeci, eu só quero que você pense comigo. Quando a gente fala em qualquer coisa para o familiar, ele fala, mas você está com benefício, né? Qualquer coisa que você precise fora, aí eu falo, só para você ver, o idoso, você está lá, você vai e coloca o seu pai lá na instituição. Ele vai com o benefício dele. Você, enquanto filho, o que você faz pela instituição? Nada. Se você for no domingo aqui na feira, você vai ver ou eu, ou a Catilene, ou a Geusa, ou a Luzia com a Mirla, com a Capanga aqui, pedindo na feira. A gente está lá pedindo. Eu saio daqui, eu vou para São Paulo trabalhar, agora em março mesmo eu vou cumprir uma agenda de pintura. Mas aí, o que eu falo para os familiares? É preciso que eles se envolvam com a instituição, que eles façam parte, não só do Seara de Luz, que seja da Casa dos Deficientes, do Lar São Vicente e de todos os outros. Porque se você veste a camisa, se você faz parte, aí sim nós vamos deixar de ser asilo e vamos transformar, sim, em uma ILPI. Porque você quer, muitos familiares às vezes cobram, quer que a gente seja como se fosse uma instituição particular, mas não faz nada para que ela fique igual uma instituição particular. Por quê? Porque você não faz nada, você vai visitar o seu familiar, você não tem coragem de levar nada. Falar, não, eu vou lá, agora eu vou levar 5 quilos de arroz. Você acha que a instituição tem que fazer tudo com um salário mínimo, gente? É falta de raciocínio. O que você faz com um salário mínimo hoje? Sendo que lá eu tenho que pagar quem lava, quem passa, quem cozinha, quem dá banho. São muitos quem cuida do jardim. Porque lá o idoso ele precisa, às vezes, de alguém que dê água na boca. Está aqui o Matheus, lá tem o horário correto de passar água, porque ele esquece que ele precisa tomar água. Então, é para tudo. E aí você quer uma instituição boa, sendo que você não faz nada. Eu tenho que sair daqui, eu pego um carro, saio daqui, o Matheus que vai comigo, a gente vai para São Paulo, eu saio daqui, durmo lá. E eu cumpro uma agenda extensa com a pintura mediúnica para buscar recurso. E aí o familiar ele tem que compreender isso, que é preciso que ele vista a camisa, que ele se envolva, que ele passe a compreender o dia a dia da instituição. E o que ele pode fazer pela instituição? Porque ele vai lá e chega lá de mãos vazias. Pergunta se ele quer colocar uma capanga e sair para pedir aqui na feira.
Não é fácil, né? A tarefa de vocês, eu reconheço que é muito difícil, eu conheço vocês de longa data e sei dessa luta, não é fácil. Agora, falando mais de receita, nós estamos falando aqui do ponto principal, que é manter o Seara de Luz. E você falou aí da luta de vocês, mas fale mais aí de receita. Eu sei que a prefeitura contribui, mas uma mixaria, né? Fala aí. Isso. Quanto Uma que é? mixaria, porque antes, Quanto que é? ano passado, o Seara de Luz recebia R$1.000. Antes de encerrar, você lembra o mês, Matheus Trivon? Abril do ano passado, houve um aumento. E eu falava muito lá, porque eu não concordava com uma coisa. Então, eu batia sempre nessa tecla. Porque todas as instituições recebiam R$1.000. Se eu tenho instituição que tem 22 pessoas, o Seara, nós já ficamos com 73, agora que eu diminuí. Aí o Seara tinha 73 pessoas e a outra que tinha 22 recebia R$1.000. Eu falei, gente, não está correto. Tem que aumentar e as instituições têm que receber pelo número de pessoas. Aí, então, houve um aumento, o Seara hoje recebe R$4.000. R$4.000. Nós não recebemos ainda o mês de dezembro. Ah, tá. E está atrasado. Está Recebeu atrasado. em novembro. Uhum. Atrasou tudo no dezembro, nós sabemos aí. Né? Então, nós estamos... então, nós não prestamos conta, porque nós não fechamos o mês de dezembro. Então, hoje, o Seara recebe R$4.000. E as outras instituições também aumentaram, mas o Seara hoje recebe mais que as outras instituições pelo número de pessoas. Mas convenhamos, Eunice, que é muito pouco, né? R$4.000 para uma casa que acolhe lá 60... É só dividir, né? 4.000 por 63. É para saber, né? É R$4.000 para uma entidade que acolhe 63 idosos, deficientes físicos e mentais. É muito pouco, precisa ser revisto isso aí, além de manter pontualidade nessa transferência do recurso. 63,50 por pessoa por mês. Pois é, muito pouco. Agora, vamos falar mais de receita. Como manter o Seara de Luz. Você fala muito aí na pintura mediúnica, né? Parece que é a principal fonte de renda. É a nossa... Fale mais disso. Quando o pessoal olha o Seara de Luz e vê que é uma instituição diferente, eu busco recurso em outros estados. Eu costumo muito dizer para São Paulo, quando eu estou em São Paulo com a pintura mediúnica, lá eu faço campanha de sabonete, creme dental, chinela havaiana, eu venho com o carro lotado. E aí o pessoal da casa lá organiza para mim, né, roupa de frio, roupa, e lá a gente faz essas campanhas nas casas espíritas e eu vou para a pintura mediúnica. Então, o Seara de Luz, a questão da construção foi recurso que a gente buscou em outros estados. Então, é a pintura mediúnica. Fala mais da pintura mediúnica, é um artista que ela tem esse dom e ela faz essas obras de arte. A pintura mediúnica, então, o Matheus, ele agenda com as casas espíritas, esse menino está ficando famoso, porque eu estou falando dele, hein? Então, o Matheus agenda com as casas espíritas, e aí eu vou para a pintura. Né? Minhas meninas também já fez, a Daiane, a Daniele, então, ultimamente, já tem muitos anos que é só eu, então eu vou com a pintura, vai eu e o Matheus, eu faço a pintura mediúnica, eu chego com as telas em branco, vendo essas telas em branco, você adquire uma tela, né, para você ou para alguém, e eu faço a pintura ali com as mãos, né, que são espíritos, né, como Renoir, Picasso, Van Gogh, né, Tarsila do Amaral, nós temos Sofia, e essas telas são vendidas e o recurso é revertido para o Seara de Luz. É você própria que faz as pinturas. Isso. Uhum. Você tem essa habilidade Isso. de reincorporar aí esses artistas renomados e fazer a pintura. E parece que tem leilões, enfim, a pintura fica perfeita. É uma obra de arte de boa qualidade. Isso. Então, isso é vendido e é o que fez a questão da construção. Essa é a principal receita. Essa é a principal receita. Doações da comunidade. Aparece alguém lá para dizer, olha, eu estou trazendo frutas, eu estou trazendo cereais? Como é que Nós é isso? temos, ultimamente, já deu uma melhorada. Né? Eu vou aproveitar para agradecer os feirantes, que nos doam todos os domingos, né? E são os feirantes mantêm o Seara hoje com frutas e verduras durante a semana. Então, a eles aí a nossa gratidão, os feirantes, e a gente sabe que está passando por muitas dificuldades, mas mesmo assim, todos os domingos eles estão doando. E nós temos pessoas da sociedade que nos ajudam todo mês. Nós temos pessoas, assim, são poucas, são acho que 5, 6 pessoas, né, Matheus? Mas que está ali, que nos ajuda todo mês, que a gente pode contar. Então, tem pessoas assim que
que me ajuda, por exemplo, que tem uma farmácia de manipulação, a doutora Darlene aí, nossa gratidão, então com pomadas, né, que a gente precisa ali, ela, medicação de manipulação, ela doa para o Ceará, então ela está ali parceira, nós temos o doutor Orestino, a doutora Doralice, o Watson também, aquele que busca entulho, que almoçou com você, o seu Mangelo também, que nos ajuda muito. Então, nós temos esses parceiros. Doutora Luciana, doutor Jeff, que está ali, que vai, que debruça, que atende, né? A Débora. Então, nós temos um grupo de pessoas, são grupos de amigos mesmo que a gente vai tendo. Que estão ali próximos ajudando. Eu estive lá no Natal. Temos você, Valdeci. Muito pouca coisa. Eu estive lá no Natal e vi lá uns empresários presentes, que ali a gente percebeu o carinho deles. A queima do alho aí, com a casa, né? Muito bom. Estamos entrevistando a Eunice Francisca dos Santos. Ceará de Luz é o nosso assunto aqui. Esse abrigo importante em Porá, 24 anos aí de serviço prestado. Eunice, mais uma perguntinha para você. Agora vamos falar do futuro. A gente falou muito do passado, falou do presente, da luta. Eu quero te perguntar agora, toda entidade tem planos, né? Toda entidade tem planos. Alguma coisa aí você já falou, de coisa que você quer adquirir. Mas eu quero que você fale dos planos, metas do Ceará de Luz para o futuro. Eu quero, né? Enquanto eu estiver por aqui, nós temos lá também, o Ceará não é só eu estou aqui à frente, mas nós temos lá o professor Flávio, a doutora Catilene, a doutora Renata, nós somos um grupo, né, muito pequeno lá, que carrega o Ceará de Luz. Eu estou à frente, principalmente da colônia Renascer. E aí, então, eu falo que enquanto eu estiver aí à frente, agora eu comecei, então, uma reforma da parte... Eu terminei, né, aqueles 2 pavilhões e agora nós estamos na reforma das outras partes lá. Tem muita coisa para fazer. Agora nós estamos montando lá agora um salão de beleza, a sala de fisioterapia também, que eu quero que seja assim modelo. E acho que caprichar mais na parte da beleza mesmo, porque quando se fala em asilo, é um lugar muito triste. Quando eu estou nas palestras, eu pergunto assim, alguém aqui quer morar no asilo? Se eu perguntar aqui, alguém quer morar no asilo, vocês vão dizer o quê? Não. É uma realidade. Por quê? Quer morar com a família, né? Natural, né? Asilo é quando realmente não teve jeito, aí o asilo é... Mas a gente também tem uma impressão também que o asilo é algo muito ruim. E eu acho que ali no Ceará a gente tenta isso, desmistificar isso. Né? Acho que isso é muito importante. Muito bem, então a Eunice aí falando aí do futuro também aqui na nossa entrevista. Celso Joias, comércio de joias e concertos, mais que joias, também óculos, relógios e anéis de formatura. Celso Joias tem fabricação própria. Celso Joias está em Porá, no centro da cidade, na rua Esmerindo Pereira. RK Music, uma loja alegre em Porá, uma loja musical. Loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está em Porá, no bairro Mato Grosso, na rua Bahia, número 10. Bioenge Soluções Ambientais, empresa de Porá atuando na região. Bioenge, a empresa da Maiara e do Wendel, empresa que tem tudo a ver com inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Temos combustíveis da Rede Parceirão em Israelândia, ali nas margens da GO 060 e também em Porá. Sim, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Eunice, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, satisfeito de muitas orientações que você nos trouxe, numa conversa que foi realmente esclarecedora e acho que a gente tocou aí no coração da nossa comunidade a respeito da importância da terceira idade, do acolhimento e da necessidade de amparar essas pessoas, os idosos, os deficientes físicos e deficientes mentais. Agora, para concluir a nossa conversa, quero te deixar à vontade aí, para você chamar a atenção da comunidade para o Ceará de Luz, no sentido de doações, aproximar de vocês. Quem aproxima de vocês vê ali que é muito agradável, vê que ali tem muito calor humano. Fique à vontade aí para você arrematar o nosso bate-papo, convocando a comunidade para conhecer mais Ceará de Luz, Colônia Renascer. Eu acho que é muito, mas é muito importante mesmo, né? A sociedade,
eu acho que não só do Seara de Luz, mas das outras instituições, está fazendo parte, conhecendo a realidade dessas instituições, as dificuldades dessas instituições e a necessidade que nós temos no dia a dia mesmo. Voluntários, São Paulo e outras cidades maiores, existe um trabalho muito grande de voluntários. A gente percebe aqui que essa dificuldade, por exemplo, o Seara de Luz não tem um voluntário. Então, seria muito importante a sociedade ir lá, bater um papo com o idoso, sentar, conversar, ouvir, porque eles têm essa necessidade de falar. Então, senta ali, vai bater um papo, leva um lanche. A questão do trabalho que nós fazemos no final do ano, né, a campanha Adote um Idoso, você sempre adota o Pedro Henrique. Adotar o idoso não só em dezembro, mas no dia a dia, né, visitar, adota mesmo lá, vai todo mês lá, se não puder toda semana, está conversando. E, como Seara de Luz, eu gostaria de estar convidando mesmo a sociedade a estar conhecendo, porque muitas pessoas aqui não conhecem o Seara de Luz. E eu vou dizer a cada um de vocês, vale muito a pena, vale muito a pena. O Seara de Luz é um lugar muito bonito, organizado, mas eu falo que ele tem uma energia. Chegando lá, dá para sentir isso, aquela calma, aquela paz, o jardim, ele traz isso. Então, eu quero dizer que o Seara de Luz está com as portas abertas, né? É a cidade de Porá e assim, também as cidades vizinhas, que a gente acolhe muitas pessoas aqui de Orama, São Luís dos Montes Belos, Israelândia, Caiapônia. Então, que essas cidades também venham conhecer de perto, né, o Seara de Luz, porque, imagina, o Seara de Luz é uma instituição que, se você for olhar, você conhece, Valdeci. Eu falo que o Seara de Luz também é uma empresa, porque hoje a gente emprega quase 30 pessoas. Então, nós fazemos um trabalho muito relevante para a cidade de Porá. Eu gostaria que vocês conhecessem. Agradecer também a cada um de vocês que nos ajuda, né, no dia a dia a manter o Seara de Luz. Como você disse, não é fácil, mas nós temos muitas pessoas. Às vezes tem pessoas que chegam lá com uma cesta. Eu tenho um senhor lá que ele colhe couve no quintal da casa dele, chega ali com a couve para o almoço. Então, você pode ajudar, e para ajudar, você não tem que ter muito, porque às vezes a gente pensa que tem que ser rico para poder ajudar. Não. Ajuda com o que for possível. Ajuda, né? com pouco, chega com uma dúzia de ovos, chega ali com 1 litro de leite, com um queijo, porque é somando que a gente vai ter o resultado, dar o resultado que eles merecem. Imaginar que nós estamos envelhecendo, quem sabe amanhã seremos nós os moradores do Seara de Luz, do Lar São Vicente, né, da Casa dos Deficientes, do Bom Samaritano. É isso aí, vamos aproximar mais do Seara de Luz. A Eunice deixou aí o recado, fez aí o seu apelo. Vamos, de fato, aproximar do Seara de Luz, porque vale a pena, a empresa tem credibilidade, uma entidade séria, prestando um grande serviço. Obrigado, Eunice, por você ter vindo. Eu que agradeço você de coração. Eunice, a gente termina aqui os nossos bate-papos, sempre entregando um presentinho para quem é o entrevistado, e aí tem aí dentro uma garrafinha com o seu nome, garrafinha personalizada, tem um bloco de notas. Obrigado você por você ter vindo. Olha aí, pessoal. Valeu aí. Valeu demais. Obrigada de coração. Obrigado você, obrigado Matheus, que é também um lutador lá da casa e veio também aqui. Obrigado, Matheus, por você ter vindo. A gente encerra agradecendo à entrevistada, ao Matheus e a todos que acompanharam o nosso bate-papo. A gente volta quinta-feira, 20 horas. Quem vai estar aqui quinta-feira, 20 horas, vai ser o prefeito de Volândia, o Valdesson Júnior. Ele será o nosso entrevistado. Até lá. Um abraço a todos.